Bom, item 6.6. Variação de entropia em processos internamente reversíveis. Tá? Então, ainda trabalhando com processos internamente reversíveis. É que a história, a gente trabalha com os processos idealizados e depois extrapola para os processos reais. Os processos idealizados sempre nos dão os limites operacionais. Então, por isso que eles são tão importantes e são eles que nos permitem definir as propriedades e definir uma série de coisas, perceber uma série de coisas. Tá certo? Porque eu posso calcular com facilidade os processos, temperaturas, todas as propriedades quando o processo é reversível. Tá? Então, a definição de entropia ali, né? Ou de variação de entropia, né? Então, dq internamente reversível igual a TdS. Aplicada para um sistema fechado, nos permite concluir que, vocês concordam comigo, se o sistema recebe energia na forma de calor, sua entropia vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque se eu receber calor, é sinal que esse dq aqui é positivo. A temperatura é sempre positiva, isso é importante. Eu não posso botar a temperatura aqui em graus Celsius. Eu tenho que botar a temperatura aqui em Kelvin ou em Rankine. Erro conceitual, estou destacando. Se botar em graus Celsius aqui, errou feio e não tem choro. Me enganei. Não se enganou. É erro conceitual. Certo? Então esse cara aqui é sempre positivo, porque é uma propriedade termodinâmica, temperatura que vai de zero a infinito. Okay? Então, se o dq é positivo, o ds é positivo. Então, se eu coloco energia no sistema, a variação de entropia é positiva. Por outro lado, se o sistema perde energia, a variação de entropia diminui. Mesma coisa, T é constante, se esse cara é negativo, o ds vai ser negativo. Se o sistema passar por um processo adiabático, a entropia se manterá constante. Então, se dq é igual a zero, ds também é igual a zero. Né? Zero dividido por t, né? Se eu passar um t para o outro lado, ds vai ser igual a zero. Bom, um processo onde a entropia é constante, ele é chamado de processo isoentrópico. A dúvida, a pergunta que sempre vem, todo processo adiabático é isentrópico, ou vice-versa. Não, só se for internamente reversível. Se ele não for internamente reversível, ele pode ser adiabático e não vai ser isentrópico. Tá bom? Bom, a constatação já tinha falado sobre isso aqui. Olha a representativa da transferência de calor. Então é aquela relação, a gente tinha uma relação muito próxima entre pressão e volume, né? Que a gente calculava a área abaixo da curva PV era o trabalho. No caso aqui, dessa equação fica claro que a área abaixo de uma curva TS vai ser o calor trocado com aquele sistema. Certo? Também, que nem no trabalho, o processo tem que ser internamente reversível, porque senão você vai ter irreversibilidades, então vai ter quantidades que você vai estar perdendo aí. Mas num processo internamente reversível, a área abaixo de um diagrama TdS é o calor. Isso é muito importante, isso facilita muito a solução de vários problemas e vou precisar disso para algumas deduções mais para frente. Tá? Então não posso esquecer isso. Isso é fácil, é só lembrar dessa equação aqui e um pouquinho de integração que você vai associar isso. Aplicação no ciclo de Carnot. Então vamos pegar essas ideias e aplicar no ciclo de Carnot. Então basicamente o que eu quero, esse diagrama PV aqui eu já desenhei. Tá? No capítulo passado. O que eu quero desenhar é o TS, que acaba ficando, olha aqui, no ciclo de Carnot fica um quadradinho. Mano. Porque o processo de 1 para 2, a compressão é adiabática. Tá? Então não tem calor. ΔQ é zero. Como dq é igual a TdS, temos que ΔS também é zero. Tá? Lembra que o ciclo de Carnot é um ciclo reversível. Então todos esses processos são processos reversíveis. Então, de 1 para 2, acaba sendo um processo isentrópico. Ou seja, um processo a entropia constante. Depois eu tenho uma expansão isotérmica. Eu não escrevi aqui, mas ela acontece, a expansão acontece. Dá para ver aqui. A uma temperatura constante. Então, você vai de 2 para 3 a uma temperatura constante. Depois você tem uma outra expansão ainda, mas ela é adiabática. Lembra? Aqui não troca calor. Em que eu vou de TH para TC, com um processo adiabático. Como é internamente reversível, vai ser isentrópico também.
Tá? Então eu chego no ponto 4. E finalmente eu retorno, né, a temperatura TC constante, né, com uma compressão isotérmica. Então daí eu fecho o ciclo de Carnot. Notem que o ciclo de Carnot, num diagrama TS, é um retângulozinho aqui. Notem que no ciclo de Carnot é muito fácil calcular o calor trocado no ciclo de Carnot. É só desenhar o TS e calcular a área dentro dessa curva aqui. No caso, dentro dessa curva aqui. Ó, o calor aqui é positivo. Aqui não tem calor trocado. De 4 para 1 o calor é negativo. Variação de entropia é negativa. Delta aqui é negativo. De 1 para 2 não tem calor trocado. Então, ó, ciclo de Carnot, TS tem essa cara. O PV não é tão simples de operar, mas o TS é muito simples. E aí, para concluir, o que acontece? Ó? Se a gente lembrar lá, ó, que num ciclo, o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo, então eu posso calcular facilmente o trabalho do ciclo de calor através do diagrama TS. Por quê? Porque eu vou calcular o calor do ciclo e ele vai ser igual ao trabalho do ciclo. O ciclo de Carnot, o diagrama TS é bem simples, né? E isso facilita também o cálculo do rendimento, né? Se for um ciclo de potência, né? Esse aqui é um ciclo de potência, né? Então, por quê? Porque o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo, divididos pelo Q de 2 para 3. O Q de 2 para 3 é quando o ciclo está recebendo energia aqui da vizinhança. Q de 2 para 3. Também é fácil de calcular a área abaixo dessa curva aqui. Então, o rendimento do ciclo vai ser a área 1, 2, 3, 4 e 1, dividido pelo Q3, que é essa área maior. Ó. Onde que eu começo? 2, 3, A, B e 2. Toda essa área aqui, ó, vai até a curva lá embaixo, na parte de baixo. Claro, a parte de baixo sempre é maior do que a parte de cima, é o rendimento, né? Não é desempenho, é rendimento no ciclo de potência. Então isso aqui é bem importante. Ó. Se eu lembrar que o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo, eu consigo facilmente calcular o trabalho do ciclo de Carnot a partir do diagrama TS.